Dizem que em noite de lua cheia, uma criatura misteriosa, sedenta por sangue, costuma correr em estradas desertas. Essa criatura tem uma aparência assustadora. Um uivo no meio da noite é sinal que a fera está rondando na escuridão, esperando o momento certo para o ataque. Mas os caçadores vivem e morrem para caçar essa criatura, conhecida como lobisomem. Sejam todos bem-vindos ao quadro Olá, Marcelo Faria do YouTube. Meu nome é Laiane, eu tenho 16 anos e moro num povoado chamado Taboquinha, que fica entre Araquiraca e Feira Grande no estado de Alagoas. O relato que eu vou contar aqui aconteceu comigo numa certa noite. Eu estava indo para a escola, eu estudo em Feira Grande. Como o lugar que eu moro é afastado da escola, eu tenho que pegar o ônibus escolar. Conhecidamente, nessa noite, minha mãe havia me dito para que eu não fosse, pois já era mais de 6:30 da tarde e o ônibus não tinha passado ainda. Geralmente, ela costumava passar às 6 horas, mas como eu sou muito responsável com os estudos, eu mesmo assim costumo sempre ir com fone de ouvido para escutar músicas que eu gosto. Já no ônibus eu via uma conversa sobre um boato de que um animal estava matando gados, galinhas e bodes na região, porém não dei muita atenção para esse assunto nessas horas da noite. Costumava ter apenas 4 ou 5 pessoas no ônibus, porque a maioria estudava à tarde. Na hora de voltar para casa, já por volta das 10 horas da noite, eu sentei no primeiro banco da frente, logo atrás o motorista aí lado da janela, onde consigo ver toda a estrada. As estradas aqui da região são bem estranhas, cheias de matos, altos e baixos, e são estranhas, muito estreitas. Inclusive a minha mãe já me avisou várias vezes para eu não andar por ali, pois o ano passado assaltaram em um ônibus e o tiro pegou bem na cadeira que eu sempre sento. Mas eu gosto de ir sempre vendo as estradas, acho até mais seguro. Foi quando de repente chegamos perto de uma plantação de cana, próximo a uma grita. Havia um lugar que ninguém passa depois das 4 horas, que é muito perigoso. Não tem iluminação nenhuma, apenas 2 construções antigas e abandonadas ali. Neste local, onde muita gente diz já ter visto um animal grande peludo com pelos negros, eu nunca acreditei muito nessas histórias. Quando chegamos exatamente ali, nós estávamos passando ao longe aos 100 metros à frente. Eu vi um animal enorme, ele parecia ter uns 2 metros de altura. Seus pelos eram totalmente negros, como a noite. Os olhos eram de um vermelho intenso, parecendo fogo, e as orelhas eram pontudas. O motorista parou o ônibus e apagou as luzes, pois não queria que aquela criatura nos visse ali. Eu fiquei totalmente paralisada, não acreditando o que estava vendo, sendo que eu já conhecia a história do que acontecia por ali. O motorista então levantou, abriu a porta do ônibus e a gente falando para ele não fazer isso, mas mesmo assim ele foi até a porta e gritou: "Estou avisando que se for alguma gracinha de bandidos eu estou armado e não vou pensar 2 vezes para atirar." Dessa vez o motorista já estava com medo desde o assalto que sofreu o ano passado e também pelo fato de ali ser um lugar perigoso. E aí nós começamos a gritar, mas eu já pelo motorista voltou para o ônibus para irmos embora. Estava com medo que se fosse a bandidos. Ele então voltou, acendeu os faróis dando de luz alta e claridade deixou visível aquela coisa horrenda que apenas uma hora ficou sobre as 2 patas. Então vimos que aquela criatura tinha realmente uns 2 metros de altura.
A criatura estava com as pernas meio dobradas e soltou um uivo tão alto que eu comecei a chorar de medo. O motorista foi dando ré, passando do matagal que beirava a estrada. Foi quando de repente a criatura saiu correndo e se embrenhou no meio do mato. Ficamos todos em pânico. E assim que o motorista chegou nas casas, descemos desesperado. No outro dia, minha mãe foi até a escola para mudar meu horário. Desde então eu não fui mais estudar à noite. Só sei pelo que passei naquele dia. Até minha amiga, que não acreditava que estava no ônibus naquele dia, agora sabe que é verdade. Ela também saiu do período da noite. Esse é meu relato, é verdade. Até hoje não saio de casa depois das 8 horas da noite, pois estou com trauma. O que vivi